tarde e a palestra é: sua API está bem documentada? Então, eu vou chamar aqui a Tainara Reis, que vai apresentar para a gente. Olá, oi pessoal. Obrigada, prazer estar aqui. Então tá, então eu vou te deixar aqui, fica à vontade, pode se apresentar, pode compartilhar a sua tela e se precisar de qualquer coisa, a gente está por aqui. Beleza. Então, boa tarde a todas. Eu sou a Tainara Reis, sou uma mulher negra, de cabelo curto e preto. Estou usando um óculos e estou usando uma blusa de tricô, blusa de frio de tricô. Atrás de mim tem uma porta, um guarda-roupa, dá para ver uma squeeze e um pedacinho da cama. Bem, vamos lá. Sei que tá todo mundo aí chegando do almoço, todo mundo com aquela preguicinha. A ideia dessa palestra aqui é ser bastante leve para a gente começar a voltar aí a se conectar e a aprender, né? A gente vai falar sobre um tema que é um pouco discutido na comunidade, deveríamos falar um pouco mais sobre isso, que é sobre as documentações das nossas APIs. Por isso que a gente fez essa provocação de perguntar se sua API está bem documentada. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, eu sou a Tainara Reis, como falei, eu sou consultora de qualidade na ThoughtWorks, também sou criadora de conteúdo, eu gosto muito, um dos meus hobbies, né, é compartilhar conhecimento, e principalmente no Instagram, que é onde eu estou por mais tempo, mas também compartilho no LinkedIn, no Medium, outras fontes. O meu arroba é o que é a Tainara Reis. Formação em engenharia de software pela Universidade de Brasília, também tenho MBA em gestão da qualidade, então tenho buscado aí realmente aprimorar essas habilidades para conseguir até contribuir ainda mais com a comunidade. Bem, vamos lá. Qual que é o propósito de uma documentação da API, né? A gente geralmente, quando fala de documentação da API, a primeira imagem que vem na nossa mente é o Swagger, é a API Spec, né? API Specification. É uma documentação que, por si só, ela já traz bastante informação, muitas informações úteis e importantes. Porém, ela não deveria ser a única, né? Ela não traz em si outros aspectos, mas ela também colabora. É um dos documentos que é importante uma API ter. Então, o que uma documentação, o seu conjunto de documentações ali da API precisa ter? Precisa explicar o que a API faz, precisa apresentar as regras de negócio. Regras de negócio é algo que dificilmente você vai conseguir demonstrar em uma API Spec, num Swagger, por exemplo. Por isso, né, que eu estou aqui sugerindo que a gente tenha outras documentações além dela. Deve explicar como ela deve ser utilizada, então o que eu preciso para usar corretamente essa API? O que eu tenho que esperar quando acontecer o erro? Quais são os status codes possíveis? Como que esse erro vai ser informado? Tem alguma especificidade, algum detalhe que eu preciso ficar atenta? Quais são as credenciais de segurança que a gente precisa usar? Usa o ALF 2.0? O que usa? Né? Então, essas informações precisam ser ditas. Senão, a pessoa que quer consumir ali a tua API não vai conseguir e pode até vir a desistir de usar aquela API. Então, eu deixei para vocês aí, o pessoal da organização, colocou essa enquete, vocês conseguem ver na aba de sondagens, né? Quão bem documentada, a pergunta é quão bem documentada estava a última documentação de API que leu. Eu também respondi minha própria enquete, que eu fui refletir sobre como está a documentação da API do meu time, e eu confesso que pode melhorar. Eu voltei no razoável, né? Ainda tem aspectos que sempre dá para melhorar, que dá para colocar mais detalhe. Eu trabalho atualmente num Developer Portal, então várias documentações de APIs, a maior parte do tempo, né, eu estou trabalhando ali com documentações de APIs de outros times, né, o meu time também tem uma API para lidar com essas outras APIs, mas a gente tem aquela documentação bem basicona, o suficiente para a gente entender o projeto, para entender a API, e a gente tem outras documentações, documentos de arquitetura, outras coisas, mas nada muito focado na API.
né? A gente estava realmente fazendo esse trabalho aí conjunto de organizar e ter um developer portal, e aí a gente aplica e está buscando aplicar as práticas que eu vou mostrar aqui para vocês nesses outros times que são o objetivo final do nosso produto, que são os times que criam essas APIs. Já trabalhei em projetos cujo único objetivo, cujo produto eram APIs. Já trabalhei em API para bancos, por exemplo, que poderiam ser APIs utilizadas por outros bancos que eles iam precisar apenas fazer ali uma comunicação com a nossa API, fazer o front-end, e é isso. E nesse caso, a API seria vista como um produto, né? A API não seria a API mais um outro componente, né? Às vezes a própria API é o produto que você quer vender. E nesses development portals, geralmente APIs que assim cobram preços, né? Existem valores para você consumir aquela API, aquele serviço, afinal de contas, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Quão bem documentada estava a última documentação de API que vocês leram? Se ela estava bem documentada, razoável ou mal documentada? Eu estou vendo aqui que vocês votaram, a maioria votou para mal documentada, 43,8%. É um resultado que eu já imaginava, porque existem pesquisas, existe uma pesquisa do Postman, que foi feita em 2020, que fala sobre os obstáculos ao consumir APIs. E lá foi feita uma pergunta bastante semelhante, só que ao invés de usar esses critérios de bem documentada, razoável, mal documentada, foi dado o critério de nota. E era nota assim, de zero, nota 0, entre 0 e 10. 0 para uma API que estava mal documentada e 10 para uma que estava super bem documentada. E a nota média, né, foi de 5,06. Ou seja, poderia estar muito melhor. E assim, APIs fazem parte do nosso dia a dia, são realmente soluções importantes para a gente conseguir entregar bons produtos. Por que a gente não está dando essa atenção? O que está faltando para a gente fornecer uma API e um documento que demonstre a sua qualidade também, né? Querendo ou não, a API por si só, ela não tem, digamos, uma interface, uma telinha para você ficar brincando. No máximo, você consegue lá no post ficar e fuçar, se você não tiver uma documentação para dizer o que fazer, como fazer, né? Então, eu diria que a documentação, ela é uma interface, de certa forma. É o primeiro contato que as pessoas vão ter quando procurarem entender a sua API que você está fornecendo, ou quando você for consumir API terceiras. Então, para 60% das pessoas, nessa mesma pesquisa do Postman, o conhecimento sobre APIs foi obtido através da documentação. Então, para as pessoas entenderem, elas precisam desse conhecimento. Aí você vai me perguntar, poxa, Thay, mas a gente já tem tanta coisa para fazer no nosso dia a dia de projeto. A gente já tem tanta coisa para entregar, tanta coisa para manter, né, funcionando. E a gente ainda vai ter que gastar tempo produzindo mais documentação. Eu vivo num contexto ágil. O máximo de documentação que eu produzo é enxuta, assim, o básico, né, o mínimo suficiente. Aí eu vou te falar, olha, concordo, mas às vezes vale a pena ter, nem que seja uma documentação assim, bem resumida. É melhor do que nada, porque talvez se uma pessoa sair do teu projeto ou até sair da empresa, vai ser perdido e vocês não vão ter só um swagger da vida. Vocês podem ter um resuminho ali legal, às vezes até um vídeo que você grava explicando o funcionamento de um componente do teu software, também é uma forma de documentação, né? Então, é importante fornecer alguma maneira de instruir as pessoas sobre como usar aquela API. Para 70% dessas pessoas que foram entrevistadas, essa pesquisa, gente, foram 15 mil pessoas respondendo, não foi uma pesquisa qualquer, foi em vários países, né? Então, para 70% a documentação é um fator considerado ao escolher a API para integrar. Já aconteceu, assim, mais de uma vez nos projetos que eu participei, de nós abrirmos mão de usar uma determinada API terceira, porque a documentação não fazia jus ao que era... se você já olha a documentação ali daquela API e ela
te deixa um pouco desconfiado, ou ela não é muito autoexplicativa, você já começa a pensar, poxa, talvez as pessoas que construíram a API não tiveram zelo para aquela API. Talvez elas negligenciaram durante a construção alguma etapa que poderia ser muito importante, né? Então, gente, isso realmente é um problema. Mas é um problema que não é tão difícil assim de resolver. Eu vou mostrar para vocês hoje algumas maneiras de mitigar o risco, né, das pessoas descreditarem a tua API por falta de fornecimento de informações. Então, esse é um dos gráficos desse relatório. Quem quiser acesso a esse relatório, quiser que eu mande a apresentação também, enfim, pode entrar em contato comigo que eu mando tudinho. Tem muito mais informações bacanas dentro desse relatório do Postman. Esse é um dos gráficos mais interessantes, gente. Eu fiquei, assim, por um lado eu fiquei feliz de ter encontrado esse gráfico, a resposta que ele deu, mas por outro lado eu fiquei triste, porque é algo que nós conseguimos resolver. Então, ela fala aqui sobre os obstáculos ao consumir APIs, e a falta de documentação está em primeiro lugar, disparado ali na frente dos outros tópicos. Inclusive, está acima da complexidade da própria API, está acima da falta de pessoas, né? Está acima de vários outros itens que, assim, são super importantes. Então, se você está construindo uma API, pense também como você vai explicar ela para quem vai consumir. Então, fui atrás dessa pesquisa aqui da Smart Beer. Então, são aí 2 grandes nomes, né? Postman, Smart Beer, todos pesquisando sobre o que é importante ter, né, numa documentação de API. E ela listou lá alguns tópicos que são os mais desejados. Então, se você está aí perdido, pensando, pô, você está falando aí de... O que você está querendo dizer, já que não é só Swagger, o que é além disso, né? Então, tem esses tópicos aqui, todos esses aqui são interessantes. A minha sugestão é, tira um print dessa tela e chegue no teu time e decidam, né, quais tópicos fazem sentido para o teu contexto, né? Mas os que eu achei mais interessantes, eu achei não apenas essa pesquisa corroborando com isso, mas outras leituras que eu fiz sobre artigos de tech writers que sugerem também esses mesmos tópicos aqui, que são super importantes. Exemplos são essenciais, inclusive você pode colocar no Swagger exemplos, status e erros, forma de se autenticar, mensagens de erro, requisições HTTP, e todas essas. O glossário que está ali no final, para mim, ele nem deveria estar aí, deveria estar mais em cima, acho que as pessoas negligenciam um pouco o glossário, mas assim, tem tudo isso aí. O interessante é que a gente consiga ter bagagem para a gente criar a nossa própria solução, a nossa documentação adaptada ao que a minha cliente, ou seja, a pessoa que vai consumir a minha API, ou até o meu próprio time vai precisar, certo? Então, beleza, mas o que mais? Além de saber esses tópicos aí que são úteis, interessantes, o que mais que a gente pode fazer? Então, eu trouxe algumas boas práticas para vocês. Quem assistiu, já apresentei essa palestra numa conferência do DETA, lá com o Júlio e várias outras pessoas legais, mas hoje eu trouxe uma visão com alguns itens mais aprofundados por eu estar experienciando isso dentro dos meus times, né? Então, essas boas práticas aqui tem algumas novidades se alguém assistiu essa palestra antes. Então, usar linguagem acessível, né? Quando eu falo que usar a linguagem acessível é importante, estou querendo dizer que pessoas júniores, estagiárias, elas vão precisar entender o que você está propondo. Elas também precisam de contexto. Você não pode achar que só uma pessoa engenheira de software sênior vai conseguir entender o que está escrito. Você tem que falar com todas. Por isso que um glossário, por exemplo, pode ser interessante, por isso que ter uma bela organização é interessante também, só. E outro ponto adote padronização. Então, status de erro é um ótimo exemplo, gente. Já passei por experiências das pessoas inventarem que o 404 significa usuário, sei lá, não logado. Enfim, várias customizando uma coisa que é padrão, entendeu? Cada status de erro, ele tem um padrão do que ele deve representar
Você não pode mudar de uma hora para outra, porque se você está se propondo a um padrão RESTful, ou REST, né, você deve seguir o padrão. É como se fosse assim, uma linguagem, como se fosse a linguagem com a qual você vai se comunicar com as outras pessoas, as pessoas que vão consumir aquela API, certo? Outro ponto, planeja a distribuição e o discovery. Distribuição é onde que as pessoas vão encontrar a tua API, onde é que ela está hospedada? Ou a API não, a documentação, onde é que está essa documentação? Está numa página que só quem tem login do meu projeto, da minha empresa, vai ter acesso. Então, talvez não esteja bem distribuída se for uma API pública, né? Vamos pensar isso. Se for para ser uma API pública, vai ter que fazer uma documentação própria para isso, com as informações que não sejam sigilosas, etc. Planeje também o discovery. Então, supondo ainda um exemplo de uma API que é pública, como é que as pessoas vão descobrir que existe essa API? Ela vai estar publicada em algum lugar, em algum developer portal, alguma coisa do tipo? Então, tudo isso também deve ser pensado. Outro ponto, promova versionamento. Assim, a API, ela vai, né, mudando com o tempo, você vai corrigindo bugs, vai melhorando, vai adicionando novas features, e com isso, a documentação também precisa mudar. Então, se você tem, por exemplo, um endpoint que ele se tornou deprecated lá, enfim, ou você tirou o que for, ou ele mudou alguma coisa, você precisa informar que houve aquela alteração. Dependendo, você pode colocar ali na própria API spec, enfim, pense numa maneira de fazer esse versionamento. Não deixe essa documentação de ser desatualizada. E esse ponto de versionamento, ele cutuca a gente a pensar o seguinte: se eu fizer uma documentação grande demais, eu vou ter que me virar para manter ela atualizada e versionada. Se eu fizer uma enxuta também, talvez eu não vou estar fornecendo todas as informações suficientes. Então, esse equilíbrio que a gente tem que ficar fazendo, esse controle que a gente tem que fazer, beleza? Aprenda com bons exemplos. Tem várias APIs que eu acho muito bem documentadas, é bonita de ver, sabe? Brilha o olho. A API é boa, a documentação exprime exatamente a qualidade que ela tem. Exemplo, a do Spotify, a do Twitter, né? São exemplos, assim, que são APIs muito complexas, muito extensas, mas que elas conseguem agregar bastante pela forma como elas se comunicam com qualquer pessoa. É uma linguagem acessível, segue a padrão que teve um cuidado com a distribuição, discovery e versionamento. É esse diferencial que a gente pode ter se a gente estiver fornecendo uma API pública e até mesmo se for uma API que você vai só consumir ali dentro da tua empresa, né? Outro ponto é adotar o Stack Driven Development, dá para você, enquanto você está codando ali, desenvolvendo a API, colocar lá um plugin, extensão, alguma coisa, para gerar a especificação ainda enquanto você está desenvolvendo, né? Usar annotations para fazer isso, com o Swagger, por exemplo, é uma ótima prática. Você pode colocar também, aqui vem o hintzinho, assim, aquela dica, existe uma ferramenta maravilhosa que é o Spectral, que faz análise estática de API Specification. Né? Se vocês quiserem saber mais, não vai dar tempo de explicar sobre ela hoje, mas eu posso falar um pouquinho dela depois para vocês, que ela também seria legal de ter, e ela é uma linhazinha de código que você roda ali no terminal, acabou, você já sabe o que está faltando na sua API Spec para ela seguir as padronizações, seguir boas práticas. Outro ponto existe esse papel maravilhoso que é da pessoa Tech Writer, que é uma pessoa especialista em escrever boas documentações. Né? Meu time não tem tempo, mas não vai rolar, a gente vai ficar muito sobrecarregado, não é que a gente vai fazer, a gente só não quer ter mais uma tarefa para fazer. Contrata alguém. Se é muito importante para a tua API ter uma boa documentação, principalmente se ela for pública, contrata alguém. Né? No meu time eu tenho pessoa Tech Writer, eu também às vezes apoio essa pessoa a fazer boas documentações, ajudo ali um pouquinho, e funciona. Essa pessoa, ela precisa estar ali, claro, no dia a dia do time para ir pegando a ideia, entendendo mais sobre o contexto, regras de negócio, tudo, arquitetura, mas tenham esse olhar de que talvez não precisa ser você
ter developer ou desenvolvedor ou quem for, pode ser uma terceira pessoa, né? É um papel que é muito importante, é um diferencial aí para se ter. Então, eu obtive alguns benefícios já nos meus projetos, né? Tendo feito tudo isso, facilidade de realizar testes de contrato, onboard mais rápido de pessoas que estão chegando no meu time, melhorar a experiência das usuárias, as pessoas que vão consumir a API, então elas vão ter essa apresentação, essa carta de apresentação, né, de como funciona aquela API, como acessar, etc. E um aumento da adoção da API. Então, justamente por ter atingido todos esses objetivos, as pessoas não vão dar o primeiro olhar para a API e falar, nossa, eu não quero consumir isso aqui. Documentação mal feita eu não quero para mim. Eu vou procurar um outro concorrente que me forneça isso bem, de bom grado, lá, documentação bonita, bem feita, entendeu? Então, esse zelo, ele não é um zelo, deveria ser um requisito para a gente começar a trabalhar e pensar sobre isso no primeiro dia do desenvolvimento das nossas APIs, tá? Então, é essa ideia que eu quero deixar para vocês, de que tem muitos benefícios que vocês podem obter, pode ser um diferencial se o teu produto for uma API ou se você tiver uma API ali interna, né, para o teu próprio time ou empresa, beleza? Essa é a ideia que eu queria deixar para vocês, espero que ainda dê tempo de responder uma pergunta aqui no próprio palco. Aí, quem quiser, pode ler meu artigo lá na íntegra, na revista do DETAR, tem bastante mais informações lá, mais detalhes, né, às vezes aqui não dá para falar tudo, e se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, quiser slide, pode me chamar lá no meu LinkedIn ou no meu Instagram, que a gente responde tudo. Obrigada, Tainara. Muito legal sua palestra, muito bem conduzida. A gente tem aqui uma perguntinha e tem uma pessoa, a Nayara, pediu para mostrar um exemplo de uma documentação e tem uma pergunta que fala: quando o time de negócio não possui tanta visão técnica, como mostrar a importância da boa documentação de API? A pergunta da Jaqueline. Aí eu não sei se você tem esse exemplo para mostrar, e se você quer responder a pergunta e mostrar na session, aí fica a seu critério. Eu posso abrir uma e mostrar na session, seria legal, viu? Eu tenho um bom exemplo, eu falei do Spotify aí, mas até no artigo eu listo alguns exemplos, algumas APIs que eu fui fuçando e achei muito boas e que eu já tive feedback de outras pessoas que são boas. A segunda pergunta foi sobre times que ainda não têm tanto avanço em conhecimento técnico, né? Como convencer, é isso? Isso. Qual a importância, né? Como mostrar a importância da documentação? Assim, o que eu aprendi foi você precisa mostrar que é necessário para alguém. Precisa existir um problema, né? Se a documentação é um problema para alguém, e esse alguém é alguém que eu quero atender, então já é um grande motivo, né? Agora, o que as pessoas geralmente elas não querem atender uma determinada tarefa nova porque elas já estão sobrecarregadas, né? Então, por isso que eu falei desse cuidado, talvez contratar uma terceira pessoa, ou fazer uma documentação um pouco mais enxuta, ou usar o Spec Driven Development lá, colocar as annotations e gerar por si só, pelo menos uma especificação automática. Então, dá para fazer coisas que são mais simples, e começar lá do iniciozinho, faz o mais básico, e ver se já tem o que você precisa para o teu projeto. Essa seria a minha dica. Começar por algum lugar, né? Exatamente, não vai querer abraçar o mundo, deixa eu fazer uma documentação igual a do Spotify, igual do Twitter. Não, calma, vai devagarinho, vai pouco a pouco, para não enlouquecer e também com mais coisa para fazer. Com certeza, legal. Então, gente, a Tainara vai procurar lá para mostrar para vocês uma API, uma documentação de API lá na session. Quem quiser pode aparecer lá. Obrigada, Tainara, aí pela sua palestra, pelo seu compartilhamento, e a gente se vê aí pelo evento. Valeu, que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.